5 pessoas morreram e aproximadamente 30 mil estão sob ordem de evacuação em meio a um incêndio florestal em Los Angeles, cidade da Califórnia, em pleno inverno nos Estados Unidos. Uma tempestade de vento quente e seco ameaça a região com rajadas que atingiram 160 km por hora. O presidente norte-americano Joe Biden declarou a região como zona de desastre. E uma forte chuva acompanhada de queda de granizo causou grandes estragos na tarde desta quarta-feira em cidades da região sudoeste do Paraná. No município de Coronel Domingos Soares, moradores registraram como as pedras de gelo deixaram aí o gramado da cidade, tá? No campo também foram registrados estragos e tivemos também, inclusive, prejuízos para as lavouras, como a gente mostra o tamanho das pedras. E no litoral de São Paulo, uma chuva de mais de 200 milímetros registrou estragos e deixou 200 pessoas desabrigadas em Ubatuba. O governo estadual enviou caminhões carregados de ajuda humanitária para atender as vítimas da cidade. Quem explica para a gente se é o mesmo sistema ou outro que atua no Paraná e também dividindo aí o litoral de São Paulo é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. A gente começa o dia com muitos transtornos pelo litoral ali, de São Paulo, né? A gente noticiou também essa queda de avião, muitas instabilidades, granizo. Quais são os sistemas que estão atuando na costa de São Paulo e na região sul? É o mesmo, não é? Explica pra gente tudo, Arthur, bem-vindo. Vou sim, Priscila, obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Bem, começando aí com essa chuva volumosa no litoral de São Paulo, e se trata justamente do que a gente chama de uma chuva orográfica, que é quando nós temos aí os ventos úmidos que sopram do oceano, encontram um relevo e a umidade ela é forçada a subir para a atmosfera, formando nuvens. E, claro, não tem temporais na questão de ventaval e granizo, mas é muita chuva, tá? Quando a gente olha aqui para o sistema, a gente percebe que as nuvens mais carregadas se encontram ainda no Brasil Central, devido à atuação das ACAS, mas isso não quer dizer que os ventos do oceano não estão soprando de leste para oeste, estão sim, que é os mecanismos que estão trazendo umidade tanto para São Paulo, Paraná e também Santa Catarina, porque todo o fluxo de umidade da Amazônia está concentrado no Brasil Central. Então, quando a gente olha para a questão do litoral aí paulista, justamente foi isso, São ventos intensos que estão sobrando do oceano, mas que enfraquecem nos próximos dias, ou seja, a tendência é que essa chuva volumosa não se repita, ao menos nos próximos dias. Quando a gente olha para a questão do Paraná, e isso vale para Santa Catarina também, é que na retaguarda desse sistema nós temos um cavado atuando na região. E o que acontece? O produtor sabe, quando a gente fala do cavado, é condição de tempo severo, é uma condição que ela potencializa a subida de ar. E claro, a gente também fala do cisalhamento do vento, que é muito importante, que é a diferença do vento em altitude, isso faz com que a nuvem, digamos assim, produza mais gelo. E se ela produz mais gelo, ela produz tempo severo. E olha só, essa condição de granizo em Santa Catarina, ela não é generalizada porque o aporte de umidade está todo no Brasil Central. Mas a umidade que escoa do oceano para dentro do continente faz com que, pontualmente, em algumas áreas, tem essas nuvens carregadas. Então, por isso que o tempo severo ele é local, ele não é generalizado. E essa condição, ela continua nos próximos dias. Quando a gente olha para o mapa da chuva de hoje, a gente vê que pode ter temporais no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e também no norte do Rio Grande do Sul. Mesma coisa vale para a chuva mais volumosa para o Mato Piba. A chuva está chegando lá devido aí à questão do avanço das ACAS. Apesar do mapa não estar mostrando aí alerta vermelho e amarelo para boa parte das regiões, todas essas áreas aqui que estão manchadas desde Goiás até o norte do Rio Grande do Sul, vale essa condição aí de temporais localizados. Então, se roncar trovada, já sabe que pode vir granizo e rajadas de vento intensas, e a situação mais complicada fica principalmente para o sul de Minas Gerais e também para o Espírito Santo na tarde de hoje. Amanhã, a tendência da situação dar uma amenizada, mas não na região sul. Oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul e sul do Paraná ainda ficam com essa condição. Lembrando que as máximas batem na casa de 36 graus ainda em Mato Grosso do Sul. E quando a gente olha para essa questão toda de chuva e umidade, a gente vê que a umidade no sudeste está em excesso, principalmente no litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Tá certo, Arthur. Gostaria de também falar da temperatura, como é que vai ficar, a gente continua com calor, porque a gente registrou altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, também no interior do Rio Grande do Sul, como o caso de São Borja, 37 próximos também aí aos 40 graus em Mato Grosso do Sul. Como é que fica, então, os termômetros
nas próximas 24 horas? Não, praticamente, né, acima de 30 graus em toda a parte do país, né, mais calor principalmente em Mato Grosso do Sul, na casa de 36. Porém, a partir do final de semana, a chuva volta para todas as áreas. E até passando rapidamente aqui no mapa de umidade do solo, interior de São Paulo com pouca chuva, mas a partir da próxima semana tem chuva chegando aí para os produtores do interior paulista. Quando olhamos para o centro-oeste, porção sul de Mato Grosso do Sul precisa de mais chuva, a partir do final de semana também está chegando chuva para os produtores. E lá para o Mato Piba e região nordeste a gente percebe, né, claramente uma situação muito boa, que é a faixa oeste, e o leste muito seco, mas nos próximos 5 dias, olha só, chuvas que podem passar de 150, 200 milímetros no sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e centro-norte da Bahia. Então, vai atrapalhar os trabalhos em campo, mas o solo aí está bem seco, vai ter capacidade de armazenar essa água, que vai ser aí muito bem-vinda para o desenvolvimento das lavouras no decorrer do mês de janeiro. Tá certo. Agora vamos falar também dos Estados Unidos, Arthur, porque a gente começou falando também lá dos Estados Unidos que tem problemas muito distintos atingindo o país. A gente tem na faixa leste as fortes nevascas, que acumulam 30 centímetros de neve, e na faixa oeste dos Estados Unidos os incêndios de grandes proporções. Arthur, os bombeiros, eles inclusive estão com dificuldades em eliminar o fogo por causa dos ventos que são chamados de Santa Ana, que eu também gostaria que você explicasse melhor. Então, né, a gente vai ver aqui no telão, né, os Estados Unidos ele é bem vasto, ele é praticamente dividido aqui, né, pelo que a gente chama, né, de rochosas, né, como se fosse a nossa Cordilheira dos Andes. Então, o que acontece? Do lado de cá teve a tempestade de neve, que acumulou em mais de 30 centímetros de acumulado de neve, e do outro lado aqui a gente tem um tempo mais quente e seco, tá? Então eu vou pedir para colocar a próxima tela para a gente ter um entendimento melhor do papel, né, dessa cordilheira aqui, né, dessas rochosas que estão na situação. Então, quando a gente dá um zoom naquela região, então a gente tem as montanhas, o que acontece? Aquela umidade que sopra do Golfo em direção ao continente, ela é forçada a subir devido ao efeito de montanha, que é o que aconteceu muito parecido agora no litoral de São Paulo. Só que o que acontece no mecanismo da atmosfera, se o ar sobe, ele tem que descer por algum local. E o que acontece? Ele sobe, perde toda a umidade aqui com chuva e ele passa para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele desce. Só que aí a gente tem um problema, né, que a gente chama, né, do vento catabático. Esse vento de Santa Ana é por causa de um cânion lá que se chama de Santa Ana, que é o quê? É quase como se fosse o efeito pré-frontal, muito conhecido aqui no sul e sudeste, que é o quê? O vento subiu, ele está seco, né? Essa parcela de ar, ao encontrar uma pressão mais alta, ela contrai, né, que é o efeito lá de encher a bomba encher o pneu de bicicleta. E o gás, quando ele comprime, ele libera calor. Ou seja, além de já ser uma situação dessa época do ano com uma alta pressão que não deixa chover na região, provoca incêndios, né, de forma natural, tem esse efeito. Então, esse ar ainda está descendo e trazendo ainda mais calor para a região. E, claro, ainda por efeitos termodinâmicos, esse vento ainda é acelerado, ou seja, ainda ajudando a espalhar as chamas por todos os locais. E olha só, no próximo mapa, a gente vai ver, né, a previsão, né, da NOAA, né, do Serviço Nacional de Meteorologia, que quando a gente vê aqui, ó, todo esse amarelo, que significa o quê? Que não vai chover nos próximos dias ainda, ou seja, essa situação lá na Califórnia e demais regiões ali da faixa oeste tende a piorar nos próximos dias, porque não há a previsão de chuva, Priscila. Ou seja, é um vento quente, né, que não traz nenhuma umidade, só potencializa os incêndios, né? Muito triste essa situação ali na Califórnia, que já viveu outras vezes também. Obrigada, viu, Arthur, pelas suas informações. Hoje tem live da meteorologia, coladinha com o Mercado e Companhia, 1h30 da tarde. Estaremos lá para responder as suas perguntas.